Olá e bem-vindo à ATEC. Hoje vamos falar de um avião experimental que parece um cruzamento entre um míssil, um pássaro futurista e uma aposta meio maluca da NASA. Como chegamos ao ponto de querer trazer o voo supersônico de volta depois da Era do Concorde? Sendo que tínhamos jurado que os estrondos sônicos nunca mais fariam nossa janela tremer. Como o X-59, esse jato de nariz interminável e sem para-brisa frontal, realmente pretende romper a barreira do som, produzindo um simples barulho de porta de carro em vez de um trovão? E principalmente, se a NASA conseguir cumprir sua aposta de voo supersônico silencioso sobre as cidades, o que isso muda na prática para as nossas futuras viagens? Para entender por que o X-59 existe, é preciso voltar ao problema que a aviação nunca resolveu de fato: o estrondo sônico. Já em 1947, quando Chuck Yeager rompeu a barreira do som, o mundo descobriu que voar acima de Mach 1 também significa gerar uma onda de choque que atinge o solo como um tiro de canhão vindo do céu. Não é um ruído pontual, no momento em que o avião passa de Mach 1, mas uma onda em forma de V que acompanha a aeronave durante todo o voo supersônico como o rastro de um barco, e que no solo se traduz como um boom, normalmente medido entre 100 e 110 decibéis. Nas décadas de 1960 e 1970, o Concorde simbolizava o futuro, com travessias do Atlântico em 3 horas e meia. Mas esse sonho tinha um preço para quem vivia sob as rotas. Vibrações, vidros quebrados, uma enxurrada de reclamações, até que a maioria dos países proibiu o voo supersônico sobre áreas habitadas. O acidente do Air France 4590 em 2000, somado aos altos custos operacionais, encerrou o programa em 2003, sem que a questão fundamental do estrondo sônico tivesse sido resolvida. Desde então, a regra é simples. Nos Estados Unidos e em muitos outros países, o voo comercial supersônico é proibido sobre a terra firme por causa da poluição sonora. É essa barreira regulatória, tanto quanto técnica, que a NASA quer superar com a missão Quest, Quiet Supersonic Technology, e seu avião X-59. Provar que é possível voar a Mach 1,4, gerando no solo apenas um thump de cerca de 75 decibéis, comparável a um barulho de uma porta de carro se fechando. Para passar de uma tempestade para um barulho de porta, os engenheiros repensaram completamente a forma de desenhar um avião supersônico. Enquanto o Concorde ou um caça tradicional permitiam que as frentes de onda de choque se formassem e se unissem em um único estrondo muito potente, o X-59 foi projetado para alongar e quebrar essas ondas em uma série de pequenas perturbações distribuídas ao longo da fuselagem. Testes em túnel de vento, inclusive em parceria com instituições como JAXA no Japão, mostram que ao alongar bastante o nariz e cuidar de cada curvatura, é possível evitar que os choques se fundam em uma onda frontal brutal, reduzindo o pico de pressão sentido no solo. Isso explica o formato tão peculiar do X-59. A aeronave mede um pouco menos de 30 metros de comprimento, sendo que 1/3 disso corresponde apenas ao nariz, extremamente afiado. E essa escolha não é estética. Serve para pré-cortar o ar, suavizando as ondas e distribuindo seu efeito. Outra decisão fundamental foi a posição do motor. Em vez de colocá-lo sob as asas, a NASA e a Lockheed Martin instalaram sobre a parte superior da fuselagem, deixando a parte inferior do avião bem lisa, para limitar a formação adicional de ondas de choque direcionadas ao solo. Essas formas são resultado de milhares de horas de simulações de dinâmica dos fluidos em supercomputadores e de campanhas em túnel de vento com técnicas como a fotografia de Schillerhan, que permite visualizar as ondas de choque. O objetivo é garantir que o perfil sonoro do solo permaneça na faixa desejada de cerca de 75 EPN-dB, a métrica usada para medir esse thump percebido. Mas para obter esse nariz interminável, foi preciso aceitar uma consequência impressionante. O X-59 não tem para-brisa frontal. Visto de fora, ele até parece um avião sem cockpit, embora este esteja recuado para o meio da fuselagem, sob uma cabine que oferece principalmente visão lateral e para cima. Para enxergar à frente, os pilotos não contam com vidro, mas com o External Vision System, XVS, desenvolvido pela NASA. Um conjunto de câmeras de alta definição instaladas na parte dianteira e sob o nariz, que alimentam uma tela 4K na cabine, fornecendo uma visão reconstruída do exterior.
Antes de instalar o sistema no X-59, a NASA o testou em um avião Beechcraft King Air, com cenário de tráfego cruzado, para verificar se um piloto utilizando apenas o XVS conseguiria detectar e evitar outras aeronaves tão bem quanto um piloto olhando para um para-brisa convencional. Os resultados mostraram que, nessas condições, o XVS podia oferecer um nível de consciência situacional pelo menos comparável, o que reforçou a decisão radical de eliminar a visão direta para frente no X-59. Em termos de propulsão, o X-59 utiliza um motor da família F404 da General Electric, derivado dos que equipam, por exemplo, a FA-18, adaptado para fornecer cerca de 22.000 libras de empuxo e permitir um voo de cruzeiro em torno de Mach 1,4 a 55.000 pés de altitude. A construção dessa aeronave tão incomum foi confiada a Lockheed Martin Skunk Works, um lendário escritório de projetos em Palmdale, Califórnia, responsável por programas como o U-2 e o SR-71. O X-59 é um demonstrador único. Apenas um exemplar foi montado, sem planos de produção em série. As equipes utilizam amplamente materiais compostos e processos de fabricação extremamente controlados, pois qualquer imperfeição na superfície poderia perturbar loucamente as ondas de choque. Antes de voar, o X-59 passou por uma longa fase de testes em solo. Em julho de 2025, foram realizados testes de taxiamento com potência própria e em 28 de outubro de 2025, o avião finalmente realizou seu primeiro voo, de Palmdale até o Centro de Pesquisa Armstrong da NASA. Esse primeiro voo ocorreu em regime subsônico, com um caça F-15 em escolta, e teve como principal objetivo validar a integração dos sistemas de voo, comandos, XVS e instrumentos. Foi um marco simbólico importante. Pela primeira vez em mais de 20 anos, a NASA colocou nos céus um novo avião X tripulado para pesquisa aerodinâmica. O objetivo final do programa Quest não é apenas demonstrar uma façanha de engenharia, mas produzir dados capazes de potencialmente mudar as regras do jogo. Após os testes de velocidade e altitude em áreas específicas, a NASA pretende sobrevoar diversas comunidades voluntárias nos Estados Unidos com o X-59, em regime supersônico, medindo tanto o nível de ruído quanto a percepção dos moradores. Esse é um ponto-chave. Pela primeira vez, recomendações regulatórias sobre voos supersônicos sobre a Terra poderão se basear não apenas em limites físicos de decibéis, mas também no que as pessoas realmente dizem sentir em seu dia a dia. Paralelamente, a NASA conduz campanhas nas quais simula em casas modelo o ruído desses estrondos suavizados para determinar o nível de aceitabilidade pelo público. Se os testes confirmarem que uma aeronave como o X-59 pode voar a Mach 1,4 produzindo no solo um ruído percebido de cerca de 75 decibéis, e se os moradores considerarem isso aceitável, a NASA encaminhará os resultados à Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, e a órgãos regulatórios como a FAA para apoiar a criação de novas normas. O cronograma prevê que os dados estejam suficientemente consolidados por volta de 2027 para embasar o debate sobre um possível relaxamento da proibição do supersônico sobre a Terra. Neste estágio, o X-59 continua sendo um demonstrador tecnológico. Ele não transportará passageiros, mas, se cumprir o que promete, poderá abrir caminho para uma nova geração de jatos civis de alta velocidade projetados para voar sobre continentes, com tempos de viagem reduzidos quase pela metade em algumas rotas importantes. E assim encerramos esta análise. Obrigado por acompanhar até o final. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e de comentar o que você acha dessa situação. Novos episódios estão chegando em breve, então inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Até a próxima!